Fala pessoal, segundo dia de CIOSSE, microcast com Shopcast. Depois da aula aqui tem que tomar. O Paulo, cheers, eu tô aqui na água aqui para manter a... Risotril. Risotril. Vamos lá, Benaísa, nossa convidada aqui, prazer tê-la aqui. E aí eu gostaria que Paulo contasse um pouquinho da história aí e, claro, Benaísa se introduzisse. Fala aí pra gente aí um pouquinho da sua experiência, depois o Paulo conta aí Não, peraí, histórias. Então, peraí. É o contrário. Então vai, não tem problema. Vamos lá. Aqui É porque a Benaísa é minha parceira de Shopping Aldeota tem uns 15 anos. Legal. Que a gente é vizinhos e tudo. E aí no ano passado, no CIOSSE, a gente se encontrou. E eu tava com 2 anos atrás. E eu tava com um projeto. Eu tava montando um laboratório. Um laboratório. A gente tinha um laptop, uma impressora, uma prensa de cerâmica e o forno estava chegando. A gente tinha comprado pela Creme. Ia chegar. Ia chegar. E um scanner. Aí a Benaísa, amigo... Panda, diga-se de passagem. Amigo, fiquei tão feliz, fiquei sabendo que você está montando um laboratório lá no Shopping. Aquele sonho de ter o laboratório perto da gente vai se realizar. Se vai, Benaísa. Inclusive, a gente vai digitalizar o seu fluxo. A gente vai levar o scanner para você viver a odontologia digital. Que legal. Deixa comigo. E aí, de 2 anos para cá, a Benaísa virou realmente nossa parceira, né? A gente tem uma certa constância de Scanservice, está sempre lá trabalhando junto com ela. E eu disse, cara, eu vou trazer a Benaísa pro podcast. Eu nem acredito, eu tinha pensado mesmo, Benaísa. Eu vou esperar ela passar aqui, que eu vou fisgar. Eu acabei de chegar, viu? Pegou literalmente. Falou, agora sim, Acabei de chegar no congresso. E aí eu vou pedir para ela contar a experiência dela do digital dentro da reabilitação oral. Acredito, não, tenho certeza que você era 100% analógica e começou a viver a odontologia digital a partir dessa iniciativa. Me fala um pouco do seu trabalho, quem é você, e o que é que você sentiu de diferente com a odontologia digital dentro do teu consultório, na tua vida real. Tá. Eu sou especialista em prótese há 25 anos, então faço prótese há 25 anos, né? Fiz sempre de forma analógica, sempre trabalhei muito, sempre fiz muitos trabalhos, vivo do meu consultório mesmo, não tenho um trabalho fora, então Dentista real, Dentista vida real, Dentista né? real. 8, 10 horas por reais, dia, Então, assim, com todas aquelas dificuldades da reabilitação, que às vezes no fluxo tradicional, né, o tratamento demora muito, né? E sempre querendo fazer trabalhos melhores, admirando muito o trabalho do Paulo, sempre fui uma fã, uma grande admiradora dele. Quando ele chegou depois, eu já fazia, né, prótese, né, quando eu conheci, trabalhando lá no shopping, desde o começo, sempre fui uma grande admiradora e sempre vi que ele tinha essa visão, assim, na frente, uma visão de algo melhor, de algo de mais qualidade, sempre admirei muito, né? E colei nele, né? Falei, rapaz, esse cara aqui é por aqui, né? Ele sabe o que ele está fazendo e eu preciso de gente com essa visão, né? Para estar junto, para aprender, para crescer junto, né? E de fato, ele sempre muito generoso, ele e a esposa, sempre muito generosos. Então, estamos naquele grupo de colegas, né, da odontologia que estão aqui para ajudar, para acrescentar, para levantar como todo mundo junto, né? Eu acho isso muito lindo. Então, eu vejo que ele dá um passo, sigo lá, vejo que ele está, eu sempre me alegro com os crescimentos, com as vitórias dele e estou junto. Então, quando ele comentou nesses encontros de elevadores do shopping, né, que tinha esse projeto, eu falei, eu quero, e ele logo disponibilizou, a gente vai escanear seus casos. E aí foi o pontapé que eu precisava para ter porque a gente só faz bem, porque a gente faz muito, né? Claro. Então eu sabia que essa curva de aprendizado no digital ia levar um tempo. Então se eu fizesse só esporadicamente, como eu tinha acesso em outro consultório que eu atendo também, de forma 1 vez por semana e tal, eu não ia conseguir fazer bem, né? Eu ia ter dificuldades e ia acabar voltando para o analógico para a questão de otimização mesmo do tempo, dos atendimentos, dos fluxos dos trabalhos, né? Mas com a possibilidade que ele me deu de ter isso de uma forma mais frequente, né? Me ajudou demais, era o pontapé que eu precisava. E foi maravilhoso. Eu sou muito grata. Não sei se eu já te disse isso pessoalmente, mas assim, sou muito grata. Se não disse agora, tá dizendo e tá gravado. Tá gravado. Quando esquecer, você coloca de novo para ele ouvir, tá? Mas agora vai ser melhor. Sou muito grata. Então, assim, eu já usei alguns scanners, né? E um Panda, né? Que é esse último que a gente usa, maravilhoso, muito fluido. Então, assim, eu tenho visto
Desde o primeiro scanner que eu usei 4 marcas até hoje, né? Eu tenho visto quanto tem melhorado, quanto tem ficado mais fluido, mais fácil a leitura. Eu também tenho tido mais domínio, né? A curva de aprendizado. Então, assim, eu vejo que é um caminho sem volta, né? É importantíssimo enveredar por essa curva de aprendizado. E, de fato, quando você se dedica, você aprende, você começa a fazer bem, começa a fazer mais rápido e faz todo sentido depois. E aí eu ainda faço algumas vezes de forma analógica quando eu não tenho ali na hora um scanner, né? Que eu não tenho um scanner meu hoje, né? Então, quero só saber essas novidades. Então, assim, eu tenho acesso ao scanner do laboratório quando está disponível, tenho acesso ao do outro consultório que eu trabalho quando está disponível, mas não tem o tempo todo. Então, quando não tenho, eu domino o analógico e eu consigo mesclar, né? Mas eu acho maravilhoso ter essa disponibilidade. Agora eu quero saber as novidades. Cara, a gente está com um novo projeto, né? Eu vou deixar o Luciano falar um pouquinho, porque já falei mais. É o Microcast. Luciano, fala um pouquinho do laboratório KISS para a Benaísa. Como que ele nasceu, como é que foi a proposta, desde o começo. Legal. Então, eu e Paulo já começamos a conversar, né, sobre fluxo digital, né? E aí, contando a história aqui novamente, a gente já contou em alguns podcasts. O Paulo estava lá no curso de Ceramic Laminates, né? E aí eu chamei ele, cara, ele já trabalha num nível de excelência absurdo. Eu falo isso com ele e falo e repito, né? Eu ando bastante, vejo bastante congresso aqui no Brasil e fora. Conheço pessoas que trabalham em nível de excelência, já vi trabalhos iguais, mas melhores eu não vi, né? Então eu sei do tanto que ele bota ali a dedicação dele naquilo que ele está fazendo. Então isso é muito importante. Então a gente começou assim. Com essa interação, aí começamos, vamos mostrar mais a odontologia digital, aí vieram os cursos de imersão, né? Veio o podcast. Veio o podcast, né? Que não era o microcast, que o primeiro episódio nem foi ao ar, que era com câmera webcam, mas enfim, a gente tem uma história bem interessante. Aí depois fomos para os cursos de imersão, e aí depois veio a plataforma, né? O Link.io, que agora também tem um aplicativo para o KISS Dental Lab. A gente foi juntando, né, e tentando resolver os nossos problemas, né, que a gente enfrentava no nosso dia a dia. E aí agora nasceu o KISS Dental Lab, que é um laboratório feito de dentistas para dentistas reais, que sentam no mocho, que tem pacientes reais, né, porque a gente brinca, né, porque às vezes uma coisa é aquele caso específico que vai para uma palestra, mas será que aquilo é o dia a dia do consultório, né? Então a gente busca sempre essa objetividade. Então essa é a proposta do laboratório, a parte educacional, né, o nosso suporte, a plataforma, né, de comunicação e agora também um scanner que a gente deixa incomodado com o dentista e aí ele manda os trabalhos para a gente. Então essa é basicamente essa nova proposta. É isso mesmo, Paulo? Exatamente. Interessante. E a batidinha, hein, Paulo Eduardo, na mesa Aí você não vai mais precisar fazer cabos analógicos. Interessante. Não precisar mais, né? Interessante. Porque o scanner fica lá com você e você agrega valor também na consulta. Na primeira consulta. Você tem computador, né? Na verdade. Essa é a nossa proposta. A gente está lançando ela, já vem, né, desde o começo do mês, e oficialmente nosso primeiro congresso. E até hoje de manhã estava pensando que assim, eu viajo, né, congresso aqui no Brasil, fora também, mas esse congresso específico acaba que para mim tem um quê diferente. Eu não sou cearense, né? Eu sou mineiro, mas moro aqui desde 2005, né? Então a terra que eu escolhi para morar, né? Primeiro dentista quando veio pra cá? Tinha acabado de formar. Eu formei. E que negócio foi esse que tu veio pra cá? A minha esposa é cearense. Né? Aí... Ela é dentista também? Não, ela não é dentista. E aí vim pra cá e vim desenvolvendo toda o meu tempo aqui, né? A cidade que eu escolhi para morar, então para mim tem um quê especial aqui. Estar em Fortaleza e lançando um projeto também num congresso. E por que muito importante. KISS vem do acrônimo em inglês, né? Que é Keep It Simple, que é mantenha legal. simples, que é a nossa filosofia. Porque a gente vê muita coisa, o processo digital ele tem que simplificar a sua rotina. Você tem que diminuir custos, você tem que diminuir o seu tempo de cadeira e melhorar a qualidade da entrega para o seu paciente. E a gente já viu muita coisa que, cara, não faz sentido para o dentista fazer. Então, o que a gente passa é a nossa experiência real
de como a gente acredita no fluxo e montamos, né, um passo a passo, um ABC, vamos assim dizer, para que também outros colegas possam se beneficiar dessa rotina que a gente montou de novo, para facilitar, manter simples. Cada um que vai dar uma aula, que vai ensinar alguma coisa, ele se coloca, ele se posiciona como sendo aquele que vai trazer a pílula de ouro, né? A virada de chave para você dentro do digital. Cara, isso aí é uma coisa tão distópica, porque você vai fazer o que você já faz, o que você é dentista, você vai atender, você precisa para otimizar. E o cara chega para você com uma técnica ou com um fluxo que, se você fizer daquele jeito, vai mudar completamente a sua realidade. Só que isso é mentira. Isso é mentira. Não é isso que muda a realidade. A odontologia digital não é sobre isso. É sobre simplificação de trabalho, sobre profissionalização de processos. E aí, o podcast a gente começou em 2022 para falar isso. A gente tem que dizer isso para as pessoas, porque está todo mundo perdido, está todo mundo achando que ser digital é comprar o combo do laboratório para você mesmo produzir as suas restaurações e aprender um monte de coisa que não diz respeito ao métier do dentista. E enquanto as pessoas acharem que a odontologia digital é só isso, a gente vai ter dificuldade de difundir a odontologia digital. Porque o cara vai dizer, por que eu vou fazer isso? A troco de quê? Se o que eu faço já dá resultado, já está bem estabelecido, para que eu vou... Enfim. E aí eu digo, cara, Luciano, a gente tem que bater nessa tecla, tem que mostrar isso aí, porque tudo é um filão de mercado. Hoje todo mundo quer digitalizar. Hoje todo mundo chega para o dentista, eu vou finalmente introduzir você no fluxo digital. Aí o cara vende uma técnica específica, um jeito diferente de fazer a coisa, um combo de equipamentos para você mudar totalmente a sua rotina e de repente você tem uma recepcionista, você tem apenas você de dentista no seu consultório. E quem é que vai executar todo aquele processo que você aprendeu no curso? É você? Porque se for você, você não vai atender o paciente. Ou então você não vai ter a sua vida depois do atendimento do paciente, você vai ficar lá. E aí acaba que cria uma resistência digital. Não é isso. Não é isso de forma alguma. De forma alguma. E aí, conversando com o Luciano, surgiu esse acrônimo, Keep It Simple. Aí diz, cara, é muito mais fácil do que o que você imagina. É muito mais... É tão simples que a pessoa olha e fala, não pode, isso não pode dar certo. É tão simples que isso aí está errado, tem uma coisa errada. Mas não é isso mesmo. É isso mesmo. Precisa ter alguém que tenha coragem que chegue e diga que você não precisa gastar tanto dinheiro, que você não precisa virar um protético, que você não precisa aprender a encerar dente. Você é dentista que veio do analógico. Por acaso você já teve a ambição de encerar todos os seus casos? Não, e quando eu entendi que em algum momento foi colocado isso, que eu teria que aprender alguma coisa que eu fazia de forma laboratorial, o primeiro sentimento foi esse, eu não vou fazer isso bem de cara, né? Então assim, eu vou ter que começar uma curva de aprendizado de uma coisa que eu já tenho bem feita, de laboratórios excelentes, aí eu vou... Então, de fato, eu concordo plenamente, eu acho que a gente não tem que agregar mais serviço, mais tarefa para o consultório, a gente tem que diminuir as nossas tarefas, né? Para otimizar o tempo mesmo, diminuir a quantidade e usar o analógico para facilitar. Muitas coisas eu aprendi e não coloquei em prática. Porque exatamente falei, não cabe, já faço coisa. Até porque a nossa capacidade produtiva é limitada, né? Então se a gente for agregar mais serviço, mais coisas para fazer no caso, a gente vai demorar para fazer bem. A gente é muito centralizador, né? A nossa empresa já centraliza muito nas nossas decisões e nas nossas habilidades. Tu vai botar mais uma atribuição e difícil. Que nem a gente domina ainda, né? Não é exatamente a nossa área, o foco, né? E por outro lado também, eu penso assim, a questão do digital também não é mágica no sentido de que, você não vai precisar fazer um bom preparo, você não vai precisar... Não, eu acho que a pessoa tem que... Exatamente, a pessoa que faz bem no analógico, ela vai conseguir otimizar e fazer melhor no digital.
Mas a pessoa tem que ser boa, porque também não dá para dizer que o digital vai fazer a mágica, né? Não A faz. pessoa tem que ter o conhecimento. Então, o que a gente já domina, o que já é precioso, a gente ia começar uma outra curva de aprendizado? Não, vamos se dedicar aqui no que a gente já sabe, que é fazer preparo e tal, né? E usar o analógico para beneficiar, para melhorar, para facilitar. Eu penso do mesmo jeito. Por isso que eu chamei a Benaísa, cara. É isso aí, é por aí. Mas é isso mesmo. Essa é a nossa filosofia. E a gente entende que simplicidade não quer dizer que é ruim, né? Na verdade, Que é raso. né? E pelo contrário, a gente entrega em excelência, o Paulo está aí para provar, né? Que é possível, né? Num fluxo simples, objetivo, é possível entregar com excelência. É isso aí. Bom, Legal. Obrigado pelo convite. Obrigado por Nós você. que agradecemos aí. Prazer. Mais um Sucesso para vocês. microcast, mas esse aí foi um pouquinho maior. Quanto foi? Hã? 16. Eu falo É porque muito. quando o papo é bom, Batemos o recorde. quando o papo é bom, a gente se estende. Muito obrigado, viu, Obrigada, Benaísa? um prazer. É isso aí. Prazer. Valeu, pessoal. Um abraço.